está sendo escassez essas mensagens. E haja visto, irmãos, que nós, a igreja do Senhor, o povo de Deus, nós estamos vivendo os últimos tempos. A qualquer momento o Senhor vem buscar a sua noiva. A qualquer momento a trombeta toca e aquele que estiver apercebido vai ter um encontro glorioso com Cristo. E se eu e você, se não tiver apercebido, se eu e você se encontrar desapercebido, irmãos, nós ficaremos. Aleluia, glória a Deus. Mas a palavra do Senhor que nós lemos, quando fala dos dois alicerces, o Senhor se refere duas classes de pessoas, duas classes de pessoas que servem a Ele. Uma que vai ouvir e vai praticar, outra vai ouvir e não vai praticar. Haja vista que as duas classes são ouvintes das palavras do Senhor. Haja vista que as duas classes, elas escutam a palavra do Senhor. Mas uma classe, ela escuta e procura praticar. O Senhor está falando aqui, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, eu assemelho-o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E haja visto, irmão, quando fala de construção de rocha, quando fala de construir uma casa, quando fala de construir um templo, o Senhor está dizendo que quando ela é edificada sobre a rocha, ela tem mais firmeza, ela tem mais firmeza em si, porque ambos as casas, ela recebe chuva, vento, e aquelas que são edificadas na rocha, irmão, ela tem mais resistência do que a casa que foi edificada na areia. Quero trazer para nós nessa noite, irmãos, duas classes de pessoas, de crentes, de servos de Deus. Quando fala aquele que ouviu e aquele que pratica, e aqueles que ouvem e não praticam. Davi, irmãos, era um homem que tinha experiência com Deus. Davi era um homem, irmãos, aleluia, glória a Deus, que ele ouvia e tinha intimidade com o Senhor, e ele esperava no tempo de Deus. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor está dizendo que aquele que ouve e pratica, irmão, é como uma casa edificada na rocha. Aleluia, glória a Deus. Ela está bem edificada. E quando eu e você escuta e pratica esta palavra do Senhor, irmão, o Senhor está falando como que nós estivéssemos edificando a nossa fé em Jesus Cristo. É como se nós estivéssemos tendo a certeza e confiança que o Senhor está no controle. Aleluia. No início do ministério de Jesus, o discípulo andava com o mestre, o discípulo via o Senhor fazendo os milagres, sinais, prodígios e maravilha. Aleluia. Mas nenhum tinha uma fé alicerçada em Cristo. Quando o Senhor disse para ele, passando para outra margem, para chegar na terra dos Gadarenos, e eles pegam o barco e vão no meio do caminho, vem uma tempestade, vem o vento contrário, e eles começam a ficar trêmulos, eles começam a ficar desesperados, mas o Senhor estava no barco, o Senhor estava dormindo, mas ele não tinha fé que o Senhor podia acalmar a tempestade, eles não tinham fé que o Senhor podia dar ordem ao vento e ele ficar quieto, eles não tinham fé, irmão,
Ele andava com Jesus, mas não tinha fé. Eles caminhavam com o Senhor, mas não tinha fé. Aleluia. Glória a Jesus. Eles tremeram, ficaram com medo quando viram a tempestade forte, o vento. Mas o Senhor estava no barco comigo. O Senhor estava no barco. Ei, quando nós achamos que vamos perecer, quando nós pensamos que vamos morrer, o Senhor, Ele está do nosso lado. Ei, o Senhor está do teu lado, irmão. Tem essa convicção que é o Senhor que está contigo neste barco. Aleluia, glória a Deus. Eles viram o mestre dormindo, mas ficaram com medo. Aleluia, glória a Deus. Aí a palavra vai dizer, irmãos, que um edificou a casa na rocha, outro na areia. E quando eu e você estamos alicerçados nessa rocha que é Jesus Cristo, irmãos, a luta, a dificuldade vem, mas nós temos a certeza e a convicção que o Senhor está no controle. A palavra diz, irmãos, aleluia, no livro de Samuel, quando um gigante estava desafiando o povo de Israel no meio de um vale. A palavra vai dizer que o gigante ficou desafiando o povo 40 dias. O gigante disse: me dai um homem a que vinha pelejar contra mim. E se eles me vencer, nós servimos a vocês. E se eu vencer ele, vocês se virão a nós. Saul era rei. Saul ouvia as instruções de Samuel, mas não obedecia. Ele ficou com medo, irmão, de estar no meio do vale, daquele desafio do gigante. Ele ficou com medo. Era homem preparado, era homem que tinha espada, era homem que tinha escudo, era homem que tinha armadura, mas o seu joelho batia um no outro com medo, porque não estava alicerçado no Senhor. Davi era um menino pequeno, não tinha armadura, não tinha espada, não tinha escudo, mas a confiança dele era em Deus. Era um homem, era um menino que tinha experiência, que vinha de lutas com gigante, com leão, com urso, e ninguém tinha visto, no anonimato. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor que tinha visto. Ele chega para Saul e diz: ei, eu já tenho lutado contra urso, contra leão, e o Senhor me entregar a vitória. Esse gigante não vai ser diferente. Esse gigante não vai ser diferente. E quando ele vai no meio do vale, ele diz: ei, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. A confiança do menino estava no Senhor. A confiança do menino estava no Senhor. A palavra está dizendo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Eu vou comparar o homem que edificou a sua casa na rocha. Os discípulos no começo só ouviam e andavam com o mestre. E era como se fosse um incessado. Não tinha fé. Já Paulo, depois de convertido, era um homem que ouvia as palavras do Senhor, procurava a praticar. A palavra diz em Atos dos Apóstolos, quando ele vai ser levado para Roma no barco, vem a tempestade, todos que estão na embarcação ficam com medo, mas ele tem a confiança no Senhor, que o Senhor está no controle. Ele estava confiante no Senhor, porque o Senhor estava com ele. Aleluia. Quando eu e você temos essa confiança que o Senhor está conosco, nós falamos que nem Davi: ei, ainda que uma guerra viesse estourar do meu lado, ainda que um exército viesse contra mim, eu
me deitaria e dormiria, porque o Senhor, Ele está comigo. Aleluia, glória a Deus. Que nós venhamos entender e compreender, irmãos, quando nós passamos a ouvir a palavra do Senhor e a praticar, irmão, a nossa confiança no Senhor aumenta. Quando nós começamos a ouvir e a praticar esta palavra do Senhor, irmãos, a nossa confiança em Deus, ela aumenta, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Agora, quando nós só ouvimos, irmãos, e nós não procuramos praticar, irmãos, a palavra está dizendo que a luta vem, assim como vem para aquele que escuta e pratica, a luta vem. Aleluia, bate-se o vento, o rio transborda, a casa cai, irmão. E por que caiu? Porque só quis escutar, e não procurou a praticar. O apóstolo Tiago, se me falha a memória, ele vai dizer: me mostra a tua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé através das obras. Aleluia. Ele fala, irmão, que nós temos que ter fé. E como é que nós vamos ter fé? Se nós não escutamos e procuramos praticar esta palavra. Paulo, ele escreve a epístola dele à igreja de Roma, ele diz: ei, a fé vai vir pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a escutar esta palavra e começa a praticar, você começa a ter mais experiência com o Senhor. Você começa a ter mais experiência com Deus. Você começa a ter mais intimidade com o Senhor. Quando você começa a escutar, a praticar, aí você começa a ter mais intimidade com o Eterno. Ei, cada vez que você escuta e pratica, você vai se chegando mais a Deus, e Ele se chegando mais a ti. Ai, te calabai. Quando você escuta e vai praticando, aleluia, aí você está dando um passo de cada vez se achegando ao Senhor, e Ele se achegando a ti. Aleluia, glória a Deus. Quanto menos você espera, irmão, você já está envolvido com o Senhor, você já está num relacionamento tão grande com o Senhor, a um ponto tão grande, irmãos, aleluia, conforme Moisés ele se achegava a Deus e Deus se achegava a ele, chegou um ponto tão grande da intimidade dele com o Senhor, que o povo não conseguia olhar para a face dele, o povo não conseguia mais olhar o seu rosto físico, porque a glória de Deus transbordava em seu rosto. Aleluia. O povo não conseguia mais olhar para ele, porque o brilho, o reflexo dele era tão grande nele, irmão, que a vista do povo doía. Aí Moisés tinha que colocar um véu para que o povo viesse falar com ele. Aleluia, glória a Deus. Que eu e você venham entender que cada vez que nós escutamos a palavra do Senhor e procuramos praticar, nós estamos se achegando mais a Ele, nós estamos andando na direção dEle. Mas quando nós só ouvimos e não procuramos praticar, irmãos, é como se nós estivéssemos se afastando. É como se nós estivéssemos se afastando
como se nós estivéssemos se afastando. Sansão, ele tinha intimidade grande com o Senhor. Sansão, o Senhor usava ele de uma forma grande, extraordinária. Mas chegou um ponto que ele foi se afastando. Chegou um ponto que ele não queria mais praticar o que o Senhor tinha para a vida dele. Ele foi se afastando. Foi se afastando. Ele foi se afastando. Chegou um ponto quando a mulher disse: ei, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Eu vou fazer da mesma forma que eu fazia das outras vezes. Como é que faz? Como é que faz? A presença do Senhor já tinha sido tirado dele. Como é que faz? Se a presença do Senhor não mais estava na vida dele, irmãos. Como é que faz? A presença do Senhor já não estava mais com ele. Aleluia, glória a Deus. Como é que ele ia lutar contra os filisteus se a presença já não estava mais com ele? Aleluia, glória a Deus. O Senhor está dizendo para nós: ei, nós temos que voltar a ouvir e a praticar. Nós temos que começar a ouvir e a praticar, irmãos, porque os tempos estão difíceis. Os tempos estão difíceis. Se eu e você não começar a ouvir e a praticar e procurar alicerçar em Jesus Cristo, irmão, nós vamos ficar que nem este homem que edificou a sua casa na areia. Qualquer coisinha nós queremos sair da presença do Senhor. Não é nem da casa, irmão, porque muitos já estão na casa, mas não está com a presença do Senhor. Não é nem no templo, irmão, porque muitos estão no templo, mas a presença já não está mais com ele, porque deixou de praticar, só ficou ouvinte. Ei, o Senhor quer que tu seja ouvinte e praticante, porque Ele quer que a presença dEle permaneça contigo. Ele quer que a presença dEle permaneça contigo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele quer que a presença dEle permaneça contigo, irmãos. Ele quer que a presença dEle permaneça contigo. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Está dizendo aqui: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, eu comparo ao homem que edificou a sua casa na rocha. Na rocha que é Jesus. Aleluia. E se eu e você não tiver alicerçado em Jesus, irmãos, se eu e você não tiver alicerçado em Jesus, irmãos, se eu e você não procurar se alicerçar em Jesus, se você não procurar se alicerçar em Jesus, a tempestade nem cai, só o tempo ficar nublado, irmão, nós já se desespera. Aleluia, glória a Deus. Mas quando nós, irmãos, estamos se alicerçando em Jesus na rocha, aleluia, glória a Deus, conforme o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor, Ele está contigo. Porque o Senhor, Ele está contigo. Eu me lembro, irmão, que certa feita nós costumava a ir para a vigília na Tereza Cristina, no antigo ministério. E a semana eu não prestei atenção e não escutei a programação. E não ia ter vigília no sábado. Não ia ter vigília no sábado, porque no domingo ia ser reunião. E eu fui, eu e a esposa, ainda estava grávida, o nosso filho. E quando nós chegamos lá,
a igreja fechada. O rapaz que trabalhava lá dentro estava saindo com sua esposa, estava esperando o ônibus, e eles pararam. Hoje não tem vigília, porque amanhã tem reunião. E eu fiquei esperando o ônibus, eles passavam 2 horas da manhã. E eu fiquei lá com ele com a esposa dele, eu com a minha esposa. E veio o dele, o metropolitano, ele pegou umas 12 e pouco, faz 1 hora, e nós tivemos que esperar. E eu me lembrando, irmão, quando eu olho, lá vem 2 abençoados na bicicleta. 2 abençoados. E ele para na frente. Na nossa frente dizer, carteira e celular. E eu olhei para ele e disse, não tem carteira e celular. E a Bíblia, a palavra do Senhor. Não. Ele olhou para mim e disse, é doido. Ele olhou para mim e disse que eu era doido. E saiu. Mas na frente roubou um pouco. Mas não roubará a gente. Aleluia, glória a Deus. Quando você está com a confiança em Deus, irmão, crendo que o Senhor está lhe guardando, crendo que o Senhor está no controle, irmão. Aleluia, glória a Deus. Acontece isso na tua vida. Acontece isso na tua vida. Aleluia, glória a Deus. A palavra está dizendo para nós ouvir e praticar. Porque quando nós ouvimos e praticamos, nós estamos se alicerçando em Jesus. Aí o Evangelho de João vai dizer, e o Verbo se fez carne, aleluia, e habitou entre os homens. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por quem, irmão? Por Jesus Cristo. E quando fala verbo, está falando da palavra. Quando fala da palavra, está falando de Jesus. E se eu e você menosprezamos esta palavra, automaticamente nós estamos menosprezando Jesus Cristo. Automaticamente nós estamos dizendo, Senhor, nós não queremos tu, nós não queremos tu. Assim como aconteceu com os 10 leprosos, quando se encontrava clamando no Evangelho de Lucas, pedindo, Senhor, se compadece de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Aí Jesus olha para ele e diz, vai e mostra ao sacerdote. Eles vão caminhando, eles vão andando, quando de repente um percebe que foi curado, um percebe que foi sarado da sua lepra. Ele vem voltando e se prostra aos pés de Jesus e começa a adorar. Aí Jesus pergunta a ele, não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Só foi esse estrangeiro, esse samaritano, que voltou para dar glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Por que é que só voltou esse estrangeiro? Porque o povo não quer, só quer a bênção, mas não quer o abençoador. Assim aconteceu com os 9 leprosos. Eles quiseram ser curados, mas não quiseram aquele que curou ele. Aquele samaritano voltou e se prostrou. Aí Jesus disse para ele, filho, vai, a tua fé te salvou. E o que está acontecendo no presente século, muitos só estão pegando a brisa e se esquecendo da palavra da salvação. O samaritano voltou e se prostrou. Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Que nós vamos entender, compreender, irmão, a bênção do Senhor, irmão, serve para dar testemunho para o povo, mas a palavra, ela nos conduz para a salvação. A palavra é gloriosa, ela nos leva para ter um encontro com o Senhor. Os 9 foram curados, mas não voltaram. Só obteve um milagre, mas não obtiveram a salvação. Jesus olhou para o samaritano, filho, vai,
a tua fé te salvou. Aleluia. Ele voltou, adorou. Aí Jesus olhou e disse: vai, a tua fé te salvou. Que eu e você venha entender e compreender, irmãos, que nós íamos se voltar para esta palavra, que nós íamos se voltar para esta palavra, aleluia, que nós íamos se voltar para esta palavra, para nós se alicerçar mais com Deus, para nós se apegar mais com o Senhor Jesus, para nós se abraçar paz com o Senhor Jesus, irmão. O próprio Senhor diz: ei, o mundo jaz do maligno, o mundo jaz do maligno. Eu e você estamos como peregrino nesta terra, forasteiro, só andando, só de passagem, porque a minha morada é nas mansões celestiais, é nas mansões celestiais. Nós estamos só como um peregrino, que eu e você venha se abraçar com esta palavra, se alicerçar e se abraçar com o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que eu e você venha se voltar e se abraçar para esta palavra. Amém? Pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós viemos se abraçar. Se abraçar. Que nós não venhamos fazer que nem este homem só ouvinte, sem procurar praticar. Sem procurar praticar. Aleluia, glória a Deus. Mas que nós venhamos ser ouvinte e procurar praticar a palavra do Senhor. Aleluia. Esta é a palavra que Deus tem para nossas vidas nesta noite. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Pode glorificar e exaltar o nome do Senhor.